Imagina só, uma estrada poeirenta, o sol a pino e, de repente, o zurrar de um jumento. Mas olha, não é um zurrar qualquer, é um som que anuncia um encontro que vai mudar tudo. É aqui que começa a nossa jornada por um texto místico fascinante, onde uma conversa que parecia casual entre dois rabinos acaba revelando segredos profundos sobre a própria estrutura da realidade. E olha só como tudo começa. Com essa frase que parece saída de um conto de fadas, né? Um dos nossos protagonistas, o Rabi Pinchas, tá lá viajando e é o próprio jumento dele que dá o sinal. E o mais curioso, não é um alerta de perigo, é um sinal de alegria. Alguma coisa boa e importante está para acontecer. E esse presságio, essa intuição que veio do jumento, bom, ela está prestes a se tornar realidade. Aquele som de alegria era o prenúncio de que uma simples viagem ia se transformar numa verdadeira aula de misticismo. E não é que acontece mesmo. Lá no horizonte surge outro viajante, o Rabi Elazar. O encontro dos dois é super caloroso e imediato. Eles logo percebem que estão no mesmo caminho e decidem seguir viagem juntos. Mal sabiam eles que a conversa que ia rolar ali ia tocar nos fundamentos do universo. E então, enquanto caminham, a conversa começa. E claro, não ia ser sobre o tempo, né? Eles já mergulham fundo. A discussão toda parte de um único versículo das Escrituras, um que fala sobre a origem de todas as bênçãos. Aí o Rabi Pinchas joga a pergunta que dá o pontapé inicial em tudo. O versículo diz que Hashem abençoará de Sião. E ele pergunta, mas por que de Sião? O que tem de tão especial nesse lugar? Porque, é claro, estamos falando de algo muito além da geografia. Isso aqui é um mapa da estrutura espiritual do universo. E a resposta? Bom, a resposta já nos leva para um mergulho no misticismo. Sião, nesse papo aqui, não é só uma colina. É a fonte, o ponto de partida de tudo. É o que eles chamam de fundamento ou yesod em termos cabalísticos. É o lugar onde toda a energia divina é, digamos, organizada antes de descer para o nosso mundo. Ok, então se Sião é a fonte, a gente pode pensar em Jerusalém como o grande reservatório. É o receptáculo que recebe essa bênção. Misticamente, Jerusalém é Malchut, o reino. É o plano que recebe essa energia toda e distribui. Porque a bênção não fica parada ali. A ideia é que ela flua através de Jerusalém para abençoar todo mundo. Então, o esquema é esse. É um fluxo, um caminho em 3 passos. Primeiro, as bênçãos são preparadas em Sião, a fonte. Segundo, elas são recebidas por Jerusalém, o reino. E terceiro, a partir dali, elas se espalham pelo mundo. É como uma cascata divina de coisas boas. Beleza, mas a conversa não para por aí. Ela fica ainda mais profunda. Depois de falar das bênçãos, o papo vai para os sinais. Sinais que mostram como anda o estado espiritual do mundo. E não é qualquer sinal. São coisas que a gente vê no céu, mas que carregam um significado que vai muito, muito além. E aqui vem uma ideia que é totalmente contraintuitiva. A gente olha para o arco-íris e acha lindo, né? Um sinal de esperança. Mas para essa visão mística, o arco-íris é um sinal de alerta. Ele aparece quando o mundo está, digamos, em apuros, sob julgamento e precisa da misericórdia divina. A verdadeira paz, o sinal de que uma geração é super justa, é justamente a ausência do arco-íris. Louco, né? Basicamente, quando existem pessoas justas no mundo, elas geram uma harmonia que ecoa pelo universo inteiro. Essa paz não é só aqui na Terra. Ela sobe, ela alcança a própria estrutura divina. O que isso quer dizer, no fundo, é algo gigantesco. As ações aqui embaixo têm consequências cósmicas. Elas afetam toda a realidade. E a conversa vai ficando cada vez mais complexa. Agora eles chegam numa metáfora, nossa, é uma metáfora incrível para explicar a estrutura do divino. O Rabi Elazar propõe o seguinte: e se pensássemos no cosmos, não como uma coisa abstrata, mas como uma família? A pergunta dele é um convite para a gente olhar para isso de um jeito novo. Como é que dá para entender essas energias divinas, as Sephiroth, de um jeito que a gente consiga visualizar? A resposta dele é genial. Vamos pensar nelas como gerações, como pais, filhos e netos. E aqui está o mapa dessa grande família cósmica. Lá no topo, como os pais, a gente tem a sabedoria, Horma, e o entendimento, Bina, são as ideias primordiais. Deles nascem os filhos, a bondade, Kesed, a severidade, Gvurá, a beleza, Tiferet, e por fim os netos, como a eternidade e a glória, que são a manifestação disso tudo no mundo. É uma cascata, uma geração dependendo da outra para existir.
E tem um versículo de Provérbios que resume isso perfeitamente. A glória dos filhos são seus pais. Faz todo sentido, né? As emanações de baixo, os filhos e netos, só têm força, só existem porque recebem a energia das emanações de cima, os pais. É tudo interligado, um fluxo de vida que vem de cima para baixo. Mas olha que reviravolta. Bem no momento em que a conversa está no auge da abstração super mística, a realidade bate na porta. E bate com força. Todo esse conhecimento espiritual dele está prestes a ser testado na prática. A cena muda completamente. Chega a hora da oração. Os dois rabinos descem dos jumentos para rezar. Imagina a cena. Um silêncio, uma calma, um ar de santidade. Mas alguma coisa está prestes a quebrar essa paz de um jeito bem assustador. E então, do nada, o perigo. Uma serpente. Ela aparece e se enrola nas pernas do jumento do Rabi Pinchas. O animal grita de terror. O mesmo jumento que antes urrou de alegria, agora zurra de pavor. O silêncio da oração é quebrado. A tensão é máxima. E qual é a primeira reação do Rabi Pinchas? Uma reação super-humana. Ele pensa: com certeza é um castigo. Ele acha que o jumento está sendo punido porque, sei lá, passou por um lugar sujo. Ele busca uma lógica de causa e efeito. Um erro que gerou uma punição. Bem pé no chão. Só que aí algo muda. A compreensão dele se expande. Ele se vira para a serpente, e não com medo, mas com uma autoridade impressionante. Ele não tenta atacar, não tenta espantar. Ele dá uma ordem direta, comandando a natureza daquela criatura. Serpente, serpente, volte para o seu próprio ninho. E o que acontece em seguida é inacreditável. As palavras do rabino têm poder sobre a matéria. A serpente não só obedece, se desenrolando da perna do jumento, ela se desfaz em pedaços. Fica claro que aquilo não era só um animal perigoso. Era um confronto com uma força espiritual e a autoridade do rabino venceu. E toda essa história nos deixa com uma última questão, uma questão para a gente levar para a vida. A primeira reação do Rabi Pinchas foi achar que era um castigo, certo? Mas o desfecho mostrou que era outra coisa, era um teste. E isso faz a gente pensar, na nossa vida, como a gente consegue diferenciar? Como saber quando um desafio é consequência de um erro nosso e quando é um teste, uma oportunidade para a gente mostrar nossa força?